Fala galera, beleza? Xande aqui, mais uma vez participando do projeto Físicos do YouTube. Hoje estou em parceria com o professor Flávio, do canal Física Flávio. Estamos trabalhando com o trabalho de uma força. Eu resolverei exercícios e a parte teórica você encontra no canal Física Flávio, que, por sinal, já está disponível. Olha o card aqui, então assista toda a videoaula lá. Deixe seu like para ajudar o projeto. Deixe seu like nessa videoaula aqui também, né? Enfim, e vamos juntos. Vou partir do pressuposto que você já assistiu, caso contrário, ó, bora lá, vamos assistir. Afinal, não tem como entender os exercícios sem a parte teórica, beleza? Tem que dominar a teoria. Show de bola? Então vamos agora aos exercícios. Antes, roda a vinheta. Essa vinheta é muito maneira, né? Bora lá, galera! Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que cosseno de 60 graus é igual a 0,5 e seno de 60 graus é igual a 0,86, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de 14 joules, 24 joules, 28 joules, 48,1 joules, 56,0 joules. Um bloco de 2 kg, então estamos trabalhando com uma massa de 2 kg, é puxado com velocidade constante, isso é importante, é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Então estamos trabalhando, fala de velocidade constante, fala que a intensidade da força é 7 newtons, estamos trabalhando com uma força constante. E fala sobre trabalho, quer saber o trabalho. Qual é a fórmula que a gente utiliza quando nós temos uma força constante para o trabalho? Vou utilizar a letra, o tal aqui, né? Enfim, poderia utilizar o W de work em inglês também. Isso aqui vai ser igual ao módulo da força estudada, o módulo do vetor força, vezes o módulo do vetor deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, vou chamar de θ, entre o vetor força e o vetor deslocamento, ou seja, um ângulo entre esses carinhas aqui, né? Beleza? É assim que funciona. O que nós temos? A intensidade, o módulo da força a gente tem, 7 newtons, beleza? Então esse carinha aqui, ó, por exemplo, vale 7. Já está no SI, newtons. É interessante pra gente. Por que eu estou falando de SI? Porque joule aqui é a unidade de medida no SI para trabalho, beleza? Então a gente tem que trabalhar com a força em newtons e o deslocamento ali, enfim, em metros, tá bom? Isso é muito importante. Ele fala aqui, ó, por uma distância de 4 metros. Essa distância ele está falando aqui é o nosso D, né? Então ele está trabalhando com D igual a 4 metros. Beleza. E esse cosseno de θ, hein? Quem é esse tal θ? Ele fala aqui, ó, fazendo um ângulo de 60 graus. Mas vamos analisar isso com calma. Um bloco de 2 kg, então deixa eu criar aqui uma superfície. Vou colocar um bloquinho aqui. Montar um bloquinho aqui. Aí, beleza? É um bloco de 2 kg. Deixa eu ver aqui, então, que tem 2 kg. É puxado com velocidade constante. Vamos colocar que ele vem para cá, ó. Vai para a direita aí, beleza? Por uma distância de 4 metros, beleza? Então ele vai 4 metros ali, no caso, pelo que eu estou supondo, para a direita. Em um piso horizontal, então de fato aqui, ó, um piso horizontal, tá? Isso aqui é horizontal, o nosso solo. Por uma corda, enfim, ali no caso seria uma corda, que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Então olha um cuidado, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês seria o vetor deslocamento. Que esse bloquinho ele vai na horizontal para a direita, beleza? Então esse é o vetor deslocamento. Agora, eu vou colocar aqui em outra cor, em azul, o vetor força estudado. Se você reparar, ele fala assim, que faz um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Então seria algo assim, ó. Então seria algo assim. Sei lá, vou chutar que seja por aqui. Aí eu tenho aqui essa força, vou chamar essa força de força F, tá aqui o vetor força.
E em relação à horizontal, perceba que isso aqui é horizontal e o vetor de deslocamento ele também é horizontal, né? O bloco vai na horizontal para a direita. Então, quando ele fala 60 graus acima da horizontal, ele está falando desse ângulo aqui, ó. Que essa força, esse vetor força acaba fazendo, por exemplo, com o vetor de deslocamento. Enfim, né? Esse vetor de deslocamento, no caso aqui, ó. Se você analisar, é paralelo a esse aqui. É horizontal, né? Enfim. Então, o ângulo de 60 graus que ele está falando é esse carinha daqui. Beleza? Então, a gente tem um ângulo de 60 graus aqui. Tá? E perceba que 60 graus, então, acaba sendo o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Isso é o nosso θ. Então, na verdade, nós temos que o θ é 60 graus. Logo, estamos trabalhando com o cosseno de 60 graus. Bacana? Então, o que fica aqui pra gente? Trabalho vai ser igual a 7 vezes 4 vezes o cosseno de 60 graus. O enunciado fala que o cosseno de 60 graus é 0,5. Vale ressaltar que o enunciado não precisava falar isso, tá? Os ângulos notáveis, os principais aí, 30, 45 e 60, você tem que saber de cabeça. O seno, cosseno é tangente, tá? Tem que saber, lembra? Tem a tabelinha, tem musiquinha pra isso, enfim, você tem que saber. Então, no caso, você teria que saber que o cosseno de 60 é 0,5. No caso, é 1 sobre 2, é meio que geralmente a gente fala, né? Enfim, mas o enunciado falou, mas ele poderia não ter falado. Ele só é obrigado a falar quando for alguma coisa muito feia, tipo, o cosseno de 73 graus. Você não tem uma calculadora científica na hora da prova. Aí realmente é importante ele te passar essa informação. Mais 60 graus, não tem essa obrigação, beleza? Mas passou. Então, cosseno de 60 graus vale 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né, gente? É meio. Vou escrever assim, tá? Prefiro trabalhar com fração. E o que nós temos aqui, então? Que o trabalho vai ser 7 vezes 4 vezes meio. Olha só que maravilha, 4 com meio, 4 vezes meio, o que é isso aqui, né? Bom, 4 vezes 1 é 4, então você pode escrever assim, ó, 7 vezes 4 e o 2 embaixo. E quanto que é 4 dividido por 2? É 2, então fica esse 7 aqui, vezes 2. E 7 vezes 2, o dobro de 7 é 14. Logo, nós temos um trabalho valendo 14 joules. Alternativa A, né? 14, 14,0 é a mesma coisa. Tranquilo? Deu para compreender então como funciona aqui? Show de bola? Vamos para a próxima questão. Ele passou ali o seno de 60 graus, mas não serve para nada, né? Só para você ficar assim, ih, caraca, eu uso cosseno ou uso seno, né? Enfim, é assim que funciona. Vamos para a questão 2. Vamos lá. PUC Rio de Janeiro. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão. Cuidado, quando ele fala um peso aqui, né, lembra de academia, isso aqui ele está querendo dizer um objeto. Né? Esse peso aqui refere-se a um objeto. Lembra quando você está na academia, né, você vai pegar um peso, é um objeto, né, o halter, enfim, um halter. É isso, né? Você pega os halteres ali. Com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Opa! Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, e aí, positivo, positivo, zero, negativo, negativo, e com outras informações? Então vamos tentar criar a situação aqui, ó. Você vai pegar um determinado objeto, sei lá, vou colocar com uma bolinha mesmo aqui, tá? Só para simplificar. E aí, joga essa parada para cima, que ele fala que durante a aula, olha, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão. Então vamos levantar isso aqui, ó. Levantou aqui, você vem para cá. Certo? Você vem para cá. Beleza. Aí ele quer saber se o trabalho vai ser positivo, o trabalho vai ser negativo. De novo, falou velocidade constante ali, a gente vai trabalhar aqui com uma força constante, a gente vai trabalhar com essa formulinha aqui, ó. Novamente. Vamos lá. Então daqui o que dá pra gente fazer, né? Com essa parada aí. Bom, se a gente analisar o vetor deslocamento, bom, sobe, né? O objeto sobe. Então o vetor deslocamento, vou colocar ele aqui só para não influenciar ali com o vermelho. Ele fica assim. Aqui o vetor deslocamento. Enquanto o vetor força, também, né? A força que é aplicada pela pessoa. Beleza? Vamos lá, então ele fala assim, ó. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, lembrando essa força que a gente está estudando aqui. Ah, mas e o peso? Eu estou analisando o trabalho em relação à força, é o trabalho realizado pelo aluno, né? Não pela força peso. Estou trabalhando com a força F mesmo ali que o aluno acaba exercendo para poder levantar esse peso, tá? Aí ele fala assim, o trabalho vai ser o quê?
Então perceba uma coisa muito importante. Não importa o valor que eu vou ter de intensidade para força, o módulo que eu tenho aqui para o deslocamento, enfim, né, a gente já trabalha com valor positivo naturalmente. Né? O que vai ser determinante aqui vai ser esse cosseno de θ. Perceba que o módulo ele é sempre uma coisa maior ou igual a zero, né, matematicamente falando. No caso, a gente não pensa na força sendo nula, né, nesse caso, né, porque ele está exercendo, então eu considero isso aqui sendo maior que zero. Assim como eu considero esse carinha aqui sendo maior que zero, claro. Enfim, a gente trabalha com uma distância positiva. E aí o cosseno de θ que vai, enfim, vai me dizer aqui como é que vai funcionar o trabalho. Se o trabalho vai ser positivo, se vai ser negativo, enfim. No caso, qual vai ser o θ? O θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Concorda que o ângulo aqui vai ser nulo? Vai ser zero. Por quê? A direção é a mesma e, além disso, o sentido também é o mesmo. Né? Os dois vão para cima. Então, o ângulo entre F e D é simplesmente zero. Olha isso aqui é importante. Quando você tem esses dois vetores aqui, ó. Olha só. Esses dois vetores. Qual o ângulo entre eles? É zero. Agora, se você tivesse algo parecido com isso aqui, ó. Algo parecido com isso aqui. Qual seria o ângulo entre eles? Xande, entendi. Zero, né? Mesma direção. Não. Porque agora você tem sentidos contrários. Então, quando você conecta, por exemplo, se você conectasse, eu vou colocar aqui, ó. Você tem um aqui e você tem outro aqui, ó. Vou botar assim. Meio que você faz uma conexão. O ângulo que você fica é esse aqui, ó. É um ângulo de 180 graus. Então, nesse caso aqui, você tem 180 graus. Já nesse caso aqui, ó, que você conecta, tem aqui. E aí, se você conectar, teoricamente aqui, ó, sei lá, vamos supor que um tenha módulo maior que o outro. Né? O ângulo formado aqui é zero. Né? Tem aqui 0 graus. Beleza? Então, tem que ter esse cuidado. Nesse caso aqui, como é a mesma direção e mesmo sentido, o ângulo formado é 0 graus. Então, o θ que a gente trabalha é zero. Então, nós queremos o cosseno de 0 graus. Só quanto que vale o cosseno de 0 graus? Precisa lembrar, né? Que cosseno de 0 graus não vai falar que é zero, hein? Seno de 0 graus, beleza, é zero. Cosseno de 0 graus é 1. Então, esse valor aqui, ele é 1. 1. Tranquilo? E aí, 1, claro, é uma coisa maior que zero. Então, você faz um produto de 3 coisas aqui, né? Só que todas essas coisas são maiores do que zero. Então, quando você faz uma coisa positiva, vezes uma coisa positiva, vezes uma coisa positiva, o resultado é positivo, claro. Não tem como você fazer positivo vezes positivo vezes positivo e dar negativo. Não faz sentido, né? Enfim. Então, positivo vezes positivo vezes positivo dá uma coisa positiva. Então, a conclusão é que o trabalho vai ter que ser positivo, maior que zero. Então, eu já elimino as 3 possibilidades aqui de baixo. Zero, negativo, negativo. Beleza? Essas aqui já era. E aí eu fico então com A e B. Positivo, positivo. Vamos lá. Positivo, pois a força exercida pelo aluno, a força F, atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. Putz, não. Como assim, Xande? A força peso tá pra cá. Xande, a força peso tá pra cá, cara. Do que você tá falando? Claro que vai ser aqui, ó. Oposto ao peso, né? Cuidado, ele fala aqui oposto ao do movimento do peso. Quem é esse peso? É o objeto que eu falei para vocês. Olha a pegadinha. É o objeto. O objeto. Porque se você analisa ali é mesmo, com a força peso agora é a mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, teoricamente, seria isso. Mas ele fala o movimento do peso, o movimento do objeto. E aí, no caso, o movimento do objeto para cima também. Ele está falando do vetor deslocamento com o vetor força F. Beleza? Então, cuidado, né? E aí só sobra a letra B pra gente, então, como solução. Vamos lá, vai ser o quê? Ó, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. É a mesma direção e o mesmo sentido aqui. Beleza? Legal, né? Então é letra B. Vamos para a próxima. Terceira questão. Vamos lá. VUNESP. O trabalho de uma força constante de intensidade 100 newtons que atua sobre um corpo que sofre um deslocamento de 5 metros, qualquer... Peraí, como é que é? Qualquer que seja a orientação da força do deslocamento... Ah, é uma continuação. Né? Então, novamente, VUNESP. O trabalho de uma força constante de intensidade 100 newtons que atua sobre um corpo que sofre um deslocamento de 5 metros, qualquer que seja a orientação da força e do deslocamento... É sempre igual a 500 joules? É sempre positivo? Nunca pode ser negativo? Nunca é nulo? Tem o valor máximo de 500 joules? Vamos lá, então fala assim, ó, uma força constante, né? Então, se a gente trabalha com uma força constante, trabalho vai ser igual ao módulo da nossa força. Lembrando, né? Que você
pode, claro, como é uma grandeza vetorial, você pode escrever assim. Só quando você fala de módulo, você pode simplesmente escrever dessa forma aqui, tá? Não tem problema. O mesmo vale para esse carinha aqui, ó. Você pode escrever dessa forma, ou então simplesmente dessa forma. Então, o que que fica aqui? Módulo vetor D vezes o cosseno do θ. Aí vai lá. Intensidade 100 newtons. Então eu tenho, ó, no SI e 5 metros também está no SI. Então eu tenho 100 newtons vezes 5, deslocamento, é o D que ele quer. 5, o D que ele trabalha, perdão. E o cosseno de θ. E ele fala assim, qualquer que seja a orientação. Ele está falando, enfim, independente de direção e sentido, o que acontece, né? Então vou deixar genérico mesmo aqui, cosseno de θ. 100 vezes 5 dá 500, né? Então vai ser 500, é só botar o 5 e 2 zero do lado. Então é 500 cosseno de θ. É isso que a gente tem para o trabalho. Aí fala assim, é sempre igual a 500 joules. Então, perceba que eu encontrei que o trabalho é igual a 500 vezes cosseno de θ. Só que você precisa lembrar da matemática que cosseno de θ, nos reais, no conjunto dos números reais, varia entre 1 e menos 1. Ou seja, ele é menor ou igual a 1 e é maior ou igual a menos 1. Né? Lembra de trigonometria, beleza? Tem que saber isso. O cosseno varia entre 1 e menos 1. O mesmo vale para o seno, né? Lembra quando você trabalha em trigonometria, no círculo trigonométrico de raio 1? É assim que funciona, beleza? O seno lá ligado ao eixo Y e o cosseno ligado ao eixo X. Beleza? Lembra disso? Cosseno está com sono, por isso está deitado, seno está sem sono, por isso está de pé. Enfim, um jeito de você lembrar. Então fica entre menos 1 e 1, tá? Isso para os números reais. Beleza? Então aqui ele fala assim, é sempre igual a 500 joules. Para isso aqui dar 500 joules, é 500 vezes cosseno θ. Esse cosseno já teria que ser 1, né? Porque esse 500 vezes 1 vai dar 500. Porém, eu vi que o cosseno ele varia entre 1 e menos 1 aqui. A gente estuda para os reais. Então, ele pode ser 0, né? Porque 0 é maior que menos 1. E no caso é menor do que 1, enfim. Tá entre menos 1 e 1. Então eu posso pegar o 0 para o cosseno de θ. Se eu pegar 0, vai ficar 500 vezes 0. E 500 vezes 0 vai dar 0. E não 500 joules. Então é sempre igual a 500 joules? Não, tá errado. Então a gente já pode eliminar a opção A. É sempre positivo? Bom, perceba que 500 é positivo. Mais com menos num produto dá menos. Mais com mais num produto dá mais. Ou seja, se o cosseno for sempre positivo, de fato vai ser sempre positivo. Porque 500 vezes uma coisa positiva vai ser um resultado positivo. Agora, se o cosseno for negativo, vai ficar um 500 que é positivo com uma coisa negativa. Isso vai dar negativo. Por exemplo, que seja o cosseno se fosse menos 1. 500 vezes menos 1 já é negativo, vai dar menos 500. E aí eu sei que o cosseno ele pode ser negativo, ele pode ser menos 1, por exemplo. E se eu coloco menos 1 aqui, fica 500 vezes menos 1, que dá menos 500. Então ele é sempre positivo? Não. Pode ser negativo também. Então aqui não. C, nunca pode ser negativo. Bom, acabei de mostrar que pode ser negativo, né, com menos 500. Mas sempre positivo não, né? Eu disse que não, porque poderia ser negativo. Poderia ser 0 também, né? O cosseno de θ é igual a 0. Se eu botar 0, 500 vezes 0 de novo, vai dar 0. E aí não é positivo. 0 não é positivo. 0 é nulo, né? Beleza? D, nunca é nulo. Bom, pode ser nulo, sim. Pode ser. Só botar o 0. Então já vai eliminando aí, né? E por eliminação, só sobra a letra E. Só sobra a letra E. Enfim, ele pode ser negativo sim, ele pode ser 0 sim. Só sobra a letra E. Tem o valor máximo de 500 joules. Vamos analisar essa parte. Bom, para maximizar isso aqui, perceba que 500 é positivo. Então, como 500 é positivo, para maximizar, basta encontrar o máximo do cosseno aqui possível. Quanto maior for esse cosseno, maior vai ser o resultado para o trabalho, já que 500 é um número positivo. E qual é o máximo que eu consigo por cosseno? É 1, né? Ó, menos 1 aqui, eu tenho 1. Vai ser 1 o máximo, beleza? O mínimo vai ser menos 1 e o máximo vai ser 1. Então, para maximizar, é só jogar cosseno de θ igual a 1. E aí ficaria o quê? O trabalho máximo aqui, né? Seria 500 vezes 1, que dá 500 joules. E aí tá certinho com a letra E. Beleza? Bora para a nossa próxima questãozinha aí, galera. Vamos lá. O ERG. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante F que atua em um objeto de massa m em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Calcule o trabalho em joules realizado por F nesse deslocamento. Vamos lá. Olha só, quando você tem uma força constante, trabalho é igual ao módulo do vetor força vezes módulo do vetor deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Agora, né, geralmente quando aparece um gráfico, você está trabalhando com a força não constante, né, uma força que pode, não necessariamente constante, né, uma força que
pode variar. E aí o que você precisa lembrar? Quando você tem forças variáveis, a nível ensino médio sempre vai aparecer um gráfico ali, né? Enfim. E aí o trabalho exercido pela força vai ser numericamente igual à área do gráfico, beleza? Ou a área sob o gráfico que você tem, podemos dizer assim. Enfim. Nesse caso aqui, sob essa reta aqui, né? Mas tem a parte ali embaixo, a gente vai discutir essa parte também que é muito relevante, tá? Então a gente fala que trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico. Por que não falar que é igual? Você não pode falar que é igual porque trabalho é medida em joules e a área é medida geralmente em metros quadrados. Então são unidades de medidas diferentes. Aí não faria sentido você falar que são coisas iguais. A gente fala que é numericamente igual porque o resultado, apenas o número bate a mesma coisa. Entendeu? Então por isso que a gente fala que é numericamente igual. Então trabalho é numericamente, eu já falei agora, né? Trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Só que se você reparar aqui, tem que ter um cuidado. Porque esse gráfico aqui tem uma parte superior em relação ao eixo X e tem uma parte inferior em relação ao eixo X, né? Tem um pedaço ali que está acima do X e um pedaço que está abaixo do eixo X, beleza? Daquele eixo horizontal ali, tá bom? E aí, quando isso acontece, o que você faz? Bom, pessoal, no fundo, para você calcular, é só você somar toda a galerinha. Por exemplo, pensa comigo. Se você tem esse aqui é um triângulo, certo? Você sabe calcular de um triângulo, mas se eu dividisse essa figura dessa forma aqui, ó. Sei lá, simplesmente dividir essa figura aqui ó, em um trapézio e aqui em um triângulo. Para calcular a área do triângulo original, esse grandão aqui, o que você faria? Você calcularia a área desse e somaria com a área desse. Ou seja, você acaba fazendo uma soma, querendo ou não, né? Enfim. Então o jeito de você calcular a área desse carinha aqui é a partir de uma soma. Então, no fundo, o que acontece? Para o trabalho, você vai somar tudo que você tem aí. Ou seja, é somar esse pedaço aqui. Né? Opa, passou uma mosca aqui. É somar esse pedaço. Oi, sai! A mosca aqui atrapalhando a sala. Pô, tem essa área aqui com essa área aqui. Só que você tem que ter um cuidado. Geometricamente falando, não tem como você ter uma área negativa. Só que nesse caso, como aqui você trabalha com valores positivos e aqui você trabalha com valores negativos, o que acontece é o seguinte. Acima do eixo X, ou seja, valores positivos para o eixo Y, né? A gente vai estar trabalhando ali com um trabalho positivo. Né? E aí, abaixo do eixo Y, a gente vai estar trabalhando com um trabalho negativo. Lembrando que isso faz sentido, a gente fala de trabalho motor, trabalho resistente, enfim. Então, no fundo, você vai somar as coisas aí, tá? Só que você vai acabar somando uma coisa negativa que aparece embaixo. Como assim, Xande? Vai funcionar da seguinte forma. Você vai fazer o trabalho que você tem aqui para essa parte de cima, só calcular a área. Vai fazer o trabalho que você tem aqui para essa parte de baixo, só calcular esse triângulozinho aqui também. E aí você só não pode sair somando, porque você tem que lembrar que aqui em cima o trabalho vai ser positivo, ou seja, você vai chegar sempre numa área positiva. Aí você mantém o positivo porque está em cima. Já esse aqui de baixo, você vai calcular a área e vai dar um valor positivo. E aí você tem que botar negativo porque ele está embaixo, ou seja, é um trabalho negativo. E aí você soma os valores, tá? É assim que funciona. Na prática, é só você pegar agora, puxando um pouco para matemática, na prática é só você fazer a área do triângulo de cima e subtrair a área do triângulo de baixo. Você pode analisar dessas duas formas, tá? Formalmente falando, você calcula os dois positivos e depois lembra que um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo porque é trabalho. E aí você faz a soma entre eles. Ou então, de uma maneira mais veloz, é só fazer a subtração do de cima menos o de baixo. É assim que funciona na prática. Tá? Então vamos partir para a prática. Então calcular a área do triângulo de cima e subtrair do triângulo de baixo. Isso vai dar o trabalho para a gente, que a gente está procurando. Então o trabalho vai ser o quê? Na parte de cima, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Como é um triângulo retângulo, a área do triângulo retângulo é sempre o cateto vezes cateto sobre 2. Sempre. Então, no caso aqui, ó, toda hora tem mosca aparecendo aqui, pô, do nada. Vamos lá. O que você vai ter? Ó? Esse cateto aqui, ó, aqui vale 2. Aqui vale 2. Esse cateto aqui vale 8, ó, aqui é 8. Então, você vai ter a área como sendo, botar a área do triângulo 1, AT1, vai ser, vamos lá, cateto vezes cateto sobre 2. Então, é 2 vezes 8. 2 vezes 8 sobre 2. 2 corta com 2, então dá 8. Beleza? Então vai ser 8. E aí, como eu disse, você pode fazer menos agora o de baixo ali, que eu vou chamar de AT2. AT2 vai ser o quê? Ó? Esse pedaço aqui, ó, quanto que vale? Perceba que é de 8 até 12. De 8 até 12 eu ando quanto? 4, né? É só você fazer o final, o fim menos o início, sempre. Então é 12 menos 8, que vai dar 4.
E esse pedaço aqui, né? Isso aqui também é um triângulo retângulo, né? Então eu preciso dos catetos, 4, e eu preciso desse cateto. Quanto que vale esse cateto aqui? Seria esse menos 1. Só que matematicamente falando, uma distância jamais pode ser negativa. Você não pode ter um cateto negativo. Então menos 1, geometricamente falando, é simplesmente 1, tá? Você não pode escrever menos 1, tá errado matematicamente falando. E aí, então, fazendo a área desse triângulo, vai ficar o quê? 4 vezes 1 sobre 2. 4 vezes 1 sobre 2. Só que 4 vezes 1 vai dar 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou 2 aqui. Então, você faz 8 menos 2. E 8 menos 2, 6 joules aí. Eu sei que é joules mesmo, porque eu estou trabalhando aqui em metros, né? E beleza, então. E aqui a força está em newtons. Então, está no SI, aqui em metros, então está de boa, né? Certinho. Então, 6 joules. Então, essa é a resposta. Como eu disse, você poderia simplesmente calcular a área desse cara aqui e falar que aqui a gente vai ter, sei lá, um trabalho de 8, né? 8. E aqui você falar que você tem um trabalho de menos 6 joules, tá? Porque você calcula deu positivo, menos 6 não, menos 2, né? Daria 2, desculpa. E menos 2 joules. E aí, no fundo, você soma as coisas. Então, você faz 8 mais menos 2. E 8 mais menos 2, olha só o que acontece. Mais com menos fica menos. Então, é 8 menos 2. Aí dá 6. Ou seja, chega na mesma coisa, tá? Por isso que eu falei que é simplesmente você fazer o de cima menos o de baixo. Porque numericamente fica a mesma coisa no final das contas. Dessa forma, a gente resolve mais uma questãozinha agora da UERJ. Próxima aí. Vamos lá. Um móvel de 100 kg encontra-se em uma superfície horizontal na qual o coeficiente de atrito entre o móvel e a superfície é 0,5. Aplica-se a ele uma força constante de módulo 250 newtons que forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento. O trabalho realizado pela força de atrito entre um percurso de 10 metros foi em módulo de dados gravidade, considerando o módulo da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37 graus considerar como 0,60, cosseno de 37 graus considerar como 0,80, 0,8, enfim. E a gente quer saber o módulo do trabalho realizado pela força de atrito. Maneira questão, então, um móvel de 100 kg, tá? Então vamos tentar formar uma figura diferente aqui. Em uma superfície horizontal, ó. Então vamos fazer aqui, ó, superfície horizontal. Aí eu vou colocar aqui um bloquinho, né? Vou colocar um bloco aqui. Ó, tá um bloquinho aí pra gente. 100 kg. Vou botar aqui então, ó. 100 kg, encontra-se uma superfície horizontal, na qual o coeficiente de atrito entre o móvel, nesse bloquinho que eu estou considerando, a superfície é 0,5, o coeficiente de atrito é o nosso μ, né? Então eu tenho um μ de 0,5, 0,5 mesmo que 1 sobre 2. Aplica-se a ele uma força constante de módulo 250 newtons, que forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento. No caso do deslocamento, vamos considerar, de novo aqui para a direita, né? Ele aqui horizontal. Vou considerar para cá, então, o vetor de deslocamento. E aí ele fala assim, ó, aplica-se a ele uma força constante de módulo... Ó, importante, força constante, né? Enfim, isso dá a ideia que a gente pode utilizar aquela fórmula que a gente já conhece. Dá a ideia que a gente já pode utilizar essa fórmula aqui, ó. Fórmula que a gente manja bastante. Beleza? Vamos lá. Aí fala assim, ó, aplica-se a ele uma força constante de módulo 250 newtons que forma um ângulo de 37 graus com o deslocamento. Então aqui vai ter uma força, ó. Vou chamar essa força de força F. E ele fala que vai formar um ângulo de 37 graus com deslocamento. Então aqui a gente tem 37 graus. O trabalho realizado pela força de atrito. Então se eu considerei que ele vem para cá, que o bloquinho vai para a direita, né? Vai ter um atrito para cá, ó. E ó, a FAT. Beleza. E aí ele fala o seguinte, trabalho realizado pela força de atrito entre um percurso de 10 metros foi... Então ele quer trabalhar com D igual a 10, olha. Então tá aqui, ó. D igual a 10 metros. Foi em módulo D e ele quer saber o módulo do trabalho. Ou seja, a gente sabe que o trabalho pode ser mais ou menos, mas ele quer a parte positiva mesmo. Se der negativo, você bota positivo. Se der positivo, mantém positivo. Maneira a questão, maneira. Vamos lá, o que a gente precisa? Ele quer saber o trabalho realizado pela força de atrito. Então, olha só, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser o módulo dessa força de atrito. Vou escrever assim agora, tá? Não vou botar módulo, vou escrever só FAT, vezes o D, né? Vezes o cosseno de θ. Só que eu sei que esse D vale 10, então fica FAT vezes 10 vezes o cosseno de θ. Mas quem seria esse θ? O θ agora, ele acaba sendo o ângulo entre a força de atrito, o vetor força de atrito e o vetor deslocamento. E se você olhar aqui para essa questão com calma,
Tá aqui o vetor força de atrito, tá aqui o vetor deslocamento. Opa, ambos horizontais, né? Ambos estão na horizontal, porém têm sentidos contrários. Já passei para vocês. Horizontal, horizontal, sentidos contrários. O ângulo vai ser de quanto? 180 graus, né? É meia volta, tem que ter esse cuidado. Fica assim, ó. Φ para cá. Ó, o vetor força de atrito. E deslocamento, o vetor deslocamento para cá. Ou seja, faz um ângulo de 180 graus. É meia volta. Beleza? E aí, então, a gente está trabalhando com θ 180 graus. Então, tem que ter esse cuidado, hein? E aí, vai ficar o que pra gente, então? Vai ficar cosseno de 180 graus. Quanto vale o cosseno de 180 graus? Tem que manjar, hein? Menos 1. Seno de 180 graus é 0. Cosseno de 180 graus é menos 1. Beleza. Então, vai ficar o que aqui, ó? E o trabalho efetuado pela força de atrito vai ser φ vezes 10 vezes menos 1. 10 vezes menos 1 vai dar menos 10. Então vai ficar menos 10 vezes a φ. Ou seja, para resolver a questão, falta só achar agora essa força de atrito. E como que faz para calcular a força de atrito? A força de atrito é μ vezes a normal. Né? Isso já trabalhando em módulo. O μ a gente já tem. Só que quanto que vale a normal? Putz, mas cadê a normal, Xande? Vamos representar ali em azul, então. A normal aqui, ó. Você sabe que aqui nós temos a força-peso. Afinal, esse cara tem uma certa massa, no caso 100 kg. Então você tem aqui, ó, a força-peso, vou chamar de P. Então tá aqui o vetor P. E você vai ter o vetor normal também, claro. Isso aí em relação à superfície e o nosso móvel. Beleza? Então falta achar só o módulo dessa normal agora, que aí automaticamente a gente acha φ, aplicando essa formulinha aqui, e aí resolve a questão. O problema é, como achar a normal agora? Ah, Xande, já sei. É só igualar o módulo da força normal com o módulo da força peso. Se você pensou isso, você deu mole. Como assim eu dei mole, Xande? Porque você está ignorando essa força F. Ela não pode ser ignorada, certo? Então, como é que vai funcionar essa parte aqui? A gente vai ter que levar em consideração esse carinha. Então, olha só, você vai ter que fazer o seguinte, vou colocar aqui em roxo. Essa força F a gente pode escrever a componente vertical e a componente horizontal. E no caso seria aqui, ó. Vou chamar de FY, tá? Por ser vertical. Pra cá. E nós temos, vou chamar de FX. Pra cá. Beleza? Então, em módulo, você poderia falar que a normal, junto com a FY, vale o peso, tá? Em módulo. Deixa eu sair aqui da frente para poder continuar. E aí, vamos lá então. Eu quero saber N. Quanto que vale FY? Bom, você tem que lembrar da malandragem, né? Para você achar componente vertical. Bom, seno está sem sono, por isso está de pé. Eu falo ao contrário, na verdade. Cosseno está com sono, por isso está deitado. Seno está sem sono, por isso está de pé. F de y está de pé, não é? Então f de y vai ser f, né, o módulo de f, vezes o seno do ângulo que a gente tem aqui. Ou seja, vezes o seno de 37. A f de x seria o quê? Como está deitado, seria f vezes o cosseno de 37 graus. Então, de novo, cosseno está com sono, por isso está deitado. Seno está sem sono, por isso está de pé. Então, a f de y acaba sendo f vezes o seno de 37 graus ali. Tá bom? Isso vem da teoria, né? Claro, você poderia formar aqui um triângulo retângulo e aí facilmente você vê aplicando o seno de 37, que é o cateto oposto, que seria isso aqui, e esse carinha aqui seria exatamente esse aqui, né? São vetores equipolentes, podemos dizer assim. E aqui você teria a hipotenusa, né? Que seria o nosso vetor f. Beleza? Então aqui vai ser f de y igual F, ele falou o módulo de F, ele fala que vale 250 newtons. Então é 250 vezes o seno de 37 graus, que a questão fala que vale 0,6. 0,6 é 6 sobre 10, claro. Deixa eu ver assim. Então quanto vale F de Y? Esse zero aqui corta com zero aqui de baixo, então fica 25 vezes 6. Quanto que é 25 vezes 6? Poxa, se fosse 25 vezes 4, dava 100. Então é só fazer mais 25 mais 25, ou seja, são mais 50. Então é 100 mais 50, 150. Então deu 150 newtons. Então fica 150 newtons. Claro que você poderia fazer normalmente, né? 25 vezes 6, não tem problema. Ó. 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. 12. Mais 3, 15. 150. Vamos lá? Então isso aqui vai ser igual a força-peso, que vai ser o quê? Massa vezes a gravidade. Quanto que é a massa? 100. Pede para considerar a gravidade como 10. Então, o módulo do peso, a gente sabe que é mg.
Então vai ser 100, já está no SI, né? Quilograma. E aqui a gravidade também, né? Então 100 vezes 10, 100 vezes 10 é 1000. Então 1000 newtons. Aqui vai ser igual a 1000. Então quanto vale o N? Vai ser 1000 e passa o 150 para o outro lado trocando sinal. Então é 1000 menos 150. 1000 tira 100, 900. 900 tira 50, 850. Então nós temos que a normal vale 850 newtons. Achei a normal, consigo achar a FAT. A FAT vai ser mi, que é meio, vezes a normal, que é 850. Qual é a metade de 850? 425. Então chegamos que a FAT vale 425. Então a resposta vai ser menos 10 vezes 425, que é a nossa FAT. Isso aqui, multiplicar com 10 é só acrescentar um zero. Então vai ser isso aqui, só que tem um menos ali, né? Ou seja, o trabalho que a gente vai ter pela força de atrito aqui, claro, ele vai ser negativo de fato, menos 4.250 joules. Só que a questão pede em módulo, olha só. Então, em módulo, o módulo do trabalho da FAT, né, vai ficar positivo, então, vai ser 4.250 joules. E assim a gente resolve essa questãozinha. Vai ser letra E. Letra E. Maneira a questão, né? Então tem que ter cuidado aí com as continhas para não vacilar nela. Beleza? Vamos para a próxima aí. Bora. Bora. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Vamos lá. PUC Minas Gerais. Não realiza trabalho. A. A força de resistência do A. A força-peso de um corpo em queda livre. C. A força centrípeta em um movimento circular uniforme. D. A força de atrito durante a frenagem de um veículo. E. A tensão no cabo que mantém um elevador em movimento uniforme. Cara, essa aqui você tem que bater o olho e tem que resolver. Você tem que ver logo de cara que a resposta é a letra C. A força centrípeta em um movimento circular uniforme. Como é que funciona? Deixa eu pegar uma figura aqui para vocês, um círculo aqui rapidinho. Deixa eu montar aqui, porque se eu for desenhar aqui no braço vai ficar feio. Então, deixa eu montar um bonitinho aqui para vocês. Ou mais ou menos bonitinho, né? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aceitável aqui. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, aí. A gente tem isso aqui, ó. Aí, galera. Bom, quando você fala de movimento circular uniforme, movimento circular uniforme, o que você precisa lembrar? O que você precisa lembrar? Se eu marcar o centro aqui, a gente vai ter a força resultante centrípeta, vamos chamar de FCP, né? Força centrípeta aqui apontando para o centro. Vou botar aqui assim, ó. Chama aqui de FCP, tá? Força centrípeta, vou chamar assim. E nós temos o vetor velocidade, por exemplo, aqui em relação a esse pontinho aqui, né? Eu tenho, sei lá, uma partícula aqui. Vou botar ele para cá desse jeito aqui, ó. Ele acaba sendo aqui, ó, uma tangente em relação a esse círculo, matematicamente falando, né? Isso aqui vai sendo o vetor velocidade. Vou chamar de velocidade V1. Vou montar mais uma estrutura dessa. Aqui, por exemplo, ó. Deixa eu mudar de cor. Vou mudar de cor aqui. Montar para cá. É isso aqui. Mesma coisa, tá? FCP, só mudei a cor. E agora aqui, ó. Passa aqui. Pra cá. Vou chamar de V2. É uma faixa mais aqui de V2 e aqui de V1, né? Mas fim já rodou aqui, né? Chama de V2 mesmo. O que acontece aqui é o seguinte. Quando você fala de movimento circular uniforme, dizemos, claro, que V1 não pode ser igual a V2, né? O vetor V1 não é igual a V2, por quê? Porque tem direções diferentes. Porém, quando a gente fala de movimento circular uniforme, o meu desenho aqui está até um pouco incorreto. Por que ele está incorreto? Porque, na verdade, ele tem módulos iguais. Então, esse tamanho aqui, ó, tem que ser o mesmo tamanho que isso aqui. Então, deixa eu até tentar dar uma melhorada de leve. Sei lá. E assim ficou um pouco mais aceitável. Dizemos que o módulo do vetor V1, ele é igual ao módulo do vetor V2, tá? E aí o que acontece é o seguinte, lembra lá da matemática mesmo? Toda vez que a gente faz o exercício de raio com círculo, né? Isso aqui é um raio, isso aqui é centro, você pode pensar isso aqui como sendo raio, né? Esse tamanho aqui. Quando você faz raio com uma tangente, porque isso aqui é tangente, sempre quando você faz raio com tangente, nós temos um ângulo de 90 graus, sempre, 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 sempre. Ou seja, entre o vetor velocidade e esse vetor força aqui, centrípeta, nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui vale em qualquer posição que você pegar aqui, tá? Beleza?
Então a gente vai estar trabalhando com um ângulo de 90 graus entre o vetor força e o vetor velocidade. Consequentemente, a gente vai estar trabalhando com um ângulo de 90 graus entre o vetor força e o vetor deslocamento. Então o nosso famoso θ para cá é 90 graus. E aí, no caso, como a gente fala de uma força constante, então você tem trabalho sendo o módulo dessa força centrípeta, vezes o módulo desse deslocamento, vamos escrever assim, vezes o cosseno, o θ tem que ser 90 graus. E aí o cosseno de 90 graus, galera, é zero, beleza? Seno de 90 graus é 1, cosseno de 90 graus é zero. Ou seja, o trabalho da centrípeta, né? Botar FCP melhor, né? Pera aí. Trabalho efetuado pela força centrípeta. Trabalho realizado pela força centrípeta vai ser quanto? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ou seja, ele não vai realizar trabalho. Então a centrípeta aqui não vai realizar trabalho, ok? E por esse motivo a resposta é letra C. Fala, não realiza trabalho qual? A força centrípeta tem um movimento circular uniforme. Tá bom? Legal? Bora para a próxima aí. Última questãozinha, galera. Vamos lá. Vamos lá. Uma mola submetida à ação de uma força de intensidade 10 newtons está deformada de 2 centímetros. O módulo do trabalho realizado pela força elástica na deformação de 0 a 2 centímetros foi em joules T. Aí vale a gente lembrar a lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? Que a força que a gente vai ter aí no estudo para a mola, força elástica, vai ser K vezes X. Espera aí. A força elástica. Ser K vezes X. Isso aqui é o que a gente chama de lei de Hooke. Beleza? E aí quando ele fala de um trabalho da força elástica, vai ser o que, galera? Mais ou menos K vezes X ao quadrado, a gente trabalhando com a nossa elongação, dividido por 2. É assim que funciona. Quando ele fala módulo do trabalho, só que é a parte positiva. Se der negativo, você deixa, bota mais, bota positivo. Se tiver positivo, mantém positivo mesmo. Tá? Vamos lá. Eu tenho a força, ele falou a intensidade de 10 newtons. Lembrando que eu estou trabalhando já em módulo, tá? Então, F é igual a 10 newtons. Ó, tá no SI, 10 newtons. Está deformada de 2 centímetros. Opa, ele quer trabalhar aqui com um X de 2 centímetros. Aí você tem que ter um cuidado, porque como ele fala de trabalho em joules, você precisa desse carinha em metros e não centímetros. Então não pode usar 2 centímetros, né? Enfim, então depois ele fala de variando, ó, ela fala assim, ó, qual o trabalho realizado pela força elástica na deformação de 0 a 2 centímetros. De 0 para 2 é 2, né? Ou seja, 2 menos 0 é 2. Tá? 2 menos 0 é 2. Só que eu tenho que passar esses centímetros para metros. Eu preciso lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros, beleza? E então, quantos metros nós temos para 2 centímetros? Essa é a pergunta, né? Regra de 3 aqui. Daqui vai gerar o quê? X vezes 100 igual a 2 vezes 1. Passa 100 dividindo, 2 vezes 1 vai dar 2, então vai ser 2 sobre 100. Então, X é igual a 2 sobre 100 metros. Então, vou deixar assim por enquanto. E aí, eu vou aplicar agora a lei de Hooke. Eu tenho que essa força elástica, eu chamei aqui de F, não vou botar fel aqui, vale 10 newtons. Então, vai ficar 10, que é igual o nosso K. Dessa forma, eu consigo achar o valor de K. E é muito importante achar o valor de K, porque eu tenho que jogar aqui dentro. Então, vai ser K vezes o X. Só que o X vale quanto? 2 sobre 100. Cuidado, não vai botar 2, hein? 2 sobre 100. E aí, vamos lá. Para resolver isso aqui, o que a gente faz? Você pode passar esse 100 multiplicando aquele 10 e o 2 dividindo para o outro lado, tá? Isso é um jeito de você resolver. Aí eu fico K sozinho. Então, fica K, que é igual a 10 vezes 100. E boto o 2 embaixo. O 2 vai dividindo. 10 vezes 100, isso é 1 com 3 zeros do lado, é 1000. Então ficou 1000 dividido por 2. Só que qual é a metade de 1000? 500. Então nós queremos o K igual a 500. Beleza? Não precisa nem pensar na unidade de medida, porque a gente não quer K, né? Enfim, então tu não precisa anotar a unidade de medida ali, né? Um Newton por metro. Mas poderia, não tem problema. Você anotar aqui, ó, Newton por metro. Vamos anotar assim, tá? Por que eu fiz isso, né? Porque não é F igual a KX. Então, passa o X dividindo. Então, você vai ter o K igual a F sobre X. E aí, o F é em newtons e o X é em metros. Então, é Newton por metro. E aí, beleza. Tem o K. Vou substituir agora na fórmula que a gente deseja. É isso aqui. Mas como nós queremos, na verdade, o módulo do trabalho efetuado pela força elástica,
Isso aqui, galera, vai ser simplesmente a parte positiva. Então, eu vou pegar K, né, o K já é positivo, vou botar 500. Botar 500. Vezes, vamos lá, x ao quadrado. O x que eu quero é aqui, ó, 2 centímetros. No caso, a gente já sabe que é 2 sobre 100 mesmo. Então, 2 sobre 100 ao quadrado. Isso em metros, né? Sobre 2. Agora é só resolver essa continha aí. Vamos lá. Quanto vai dar esse módulo aí? O módulo do trabalho da força elétrica vai ser 500. Claro, eu posso fazer 500 vezes sobre 2, mas não vou fazer não. Vou deixar assim, ó, 500 vezes 2 ao quadrado dá 4. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Vou deixar assim mesmo. Tudo isso aqui está dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. E daqui, ó. Eu tenho 2 zeros aqui. Esses 2 zeros pode cortar com 2 zeros aqui de baixo. Tá? Então vai ficar 5 vezes 4. Que vai dar 20 sobre 100. Faltando um pouco de espaço aqui. E tudo isso sobre 2. Né? Ficou sem espaço aqui. Enfim, mas acho que dá pra entender, né? Pera aí, deixa eu trazer um pouco pra cá, ó. Vou trazer pra cá, ó. Vai ficar, ó. Ó, esse zero daqui corta com o zero daqui de baixo. Esse aqui também corta com o zero aqui de baixo. E aí sobra então 5 vezes 4, 20. Sobrou esse 100 aqui ainda, então 20 sobre 100. Só que tudo isso é dividido por aquele 2 ali ainda, ó. Esse 2 aqui. 0 pode cortar com 0 de baixo. Então vai dar 2 sobre 10 sobre aquele 2. Repete a primeira e multiplica pela inversa a segunda. Então 2 sobre 10 é a primeira. Né? Esse cara aqui de cima é a primeira, a segunda é esse aqui de baixo. Então é 2 sobre 10 vezes 1 sobre 2, já que o inverso de 2 é 1 sobre 2. Deixa eu sair aqui, eu acho que agora eu estou ficando na frente, né? Então aqui vai ficar vezes 1 sobre 2. Bacana? E aí, ó, 2 corta com 2, então dá 1 sobre 10. Só que 1 sobre 10, galera, é 0,1. Então dá 0,1 joules. 0,1 joules, alternativa A. Beleza? Então dessa forma, a gente finaliza aí a nossa listinha de questões. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir aqui. Se ainda não deixou o seu like, deixe seu like e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Eu espero todos vocês na próxima. E galera, acompanha aí a nossa playlist Projeto Físicos do YouTube, que está sensacional. Beleza, pessoal? Valeu e tchau, tchau. Até a próxima.